E aí, quem lembra ainda de mim? Muita coisa mudou por aqui faz um mês e eu acho bem legal isso da vida ter essas mudanças muito diferentes, né? Tipo, bom, de uns tempos pra cá, nesse último mês, né, que eu não apareci aqui no YouTube, acho que a primeira coisa mais notável que eu poderia falar é porque agora eu tô usando óculos, né? E eu era meio cego e eu não sabia, que nem o Bender. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. E eu acho que é bem isso, né? Tipo, essa questão de estar cego é bem a vida mesmo. A gente não enxerga muitas coisas, né? Inclusive a gente precisa estar sempre exercitando esse nosso olhar para saber o quanto que a gente está enxergando realmente das pessoas, né? Dos nossos atos e de todas as outras coisas. Eu acredito que eu tenho percebido isso cada vez mais latente de uns tempos para cá. Eu continuo constante, né? Infelizmente eu não pude estar realmente aqui no YouTube, tanto porque eu estava bem focado no estágio, que eu inclusive falei nos últimos vídeos, e me entristeceu bastante. Eu tenho que concordar assim com isso, de não ter continuado produzindo para cá, mas realmente quando as coisas assim da faculdade elas caem sobre mim, pelo menos, elas me deixam bem afastado de tudo, porque eu busco me esforçar muito, né, mas eu acho que não é muito uma questão de esforço, é muito uma questão de eu me sentir bem com aquilo que eu tô fazendo e não deixar com que, inclusive, outras coisas afetem essa minha dificuldade também que eu tenho em diversos momentos. Eu acho que boa parte das questões que eu sinto dentro da universidade é esse desconforto, né, com o que eu não sei. E eu acho que diferente de muitas pessoas que lidam, né, inicialmente nos primeiros anos da universidade, eu até gosto desse desconforto de não saber. Boa parte daquilo que eu tenho aprendido, que eu tenho entendido assim da vida, ela vem muito sobre uma questão de harmonia, sabe? E eu acho que talvez falar um pouco sobre isso vai dar uma ajuda, né? Eu já tô falando aqui já tem um tempinho, mas eu queria estar agradecendo principalmente a todas as pessoas que comentaram nos vídeos anteriores, que estavam aqui comigo nesse processo. E, enfim, eu queria estar, tipo, juntando de novo um pouco dessa minha... dessas coisas que foram embora, dessas coisas que chegaram em mim, dessas coisas que permanecem comigo nesse período. Eu acho que foram 3 pontos muito importantes assim que aconteceram nesse processo, que a harmonia, pra mim, ela tá servindo pra entender e eu não me machucar tanto com o que tá, né, tipo, vindo e não faz parte da minha... daquilo que eu realmente tenho pensado, né, daquilo que eu realmente tenho buscado. Uma das coisas que aconteceram comigo, acho que bem já nesse período, foi nesse comecinho, né, do mês, foi basicamente essa minha quebra, né, de um relacionamento duradouro que eu tive. A gente, não sei, pra mim eu tenho uma perspectiva quando a gente para de ver alguém, quando a gente se afasta por um tempo de uma relação, a gente tem uma questão muito de que nunca mais vai ver, nunca mais vai ter essa interação, tudo vai mudar. Enfim, tudo muda, no fim das contas, né, e muda constantemente, nada vai continuar igual. Inclusive, nessa relação, muitas coisas mudaram pra mim. E a quebra, assim, tipo, o afastamento dela de uma maneira... Eu não diria que foi precoce, mas eu diria que foi necessária, né? Foi um baque pra mim, foi um baque também pra outra pessoa, porque a gente entendeu que nós fazemos mal um pro outro, querendo ou não, e esse processo de dor, de entender tudo isso é bem...
também compreender que a gente tem lados diferentes, que a gente tem pensamentos diferentes e quem da história ou qual pessoa tem mais capacidade de lidar com a diferença, né? Com a capacidade de lidar também com a própria com a própria falta, né? Que um tem pro outro também vai ser onde que a gente vai entender talvez o lado que mais é machucado. E eu não acredito que há dor maior ou dor menor nesse lugar, né? Porque talvez a gente tem que pensar que a dor ela é igual, né? A dor ela é dor, no fim das contas. Dor pequena, dor grande ainda é dor. E quanto mais a gente valoriza tudo isso, mais a gente também se ocupa, né? E ocupa o coração de diferentes maneiras. E enfim, eu acho que a quebra e essa pausa, digamos assim, que a história dessa relação deu, talvez ela deu uma ajuda, talvez não. E enfim, eu tô feliz também com isso. A segunda coisa que aconteceu, que eu acho que é importante estar trazendo aqui, é que a minha empresa, que na verdade era uma empresa falida já desde o começo, porque não tinha gestão, porque eu não entendia muito bem o que é gerir algo que a gente não aprende, a gente não nasce aprendendo isso. E eu acho que, inclusive, o maior problema da gestão é entender também a si mesmo, entender como que a gente vai fazer isso de uma forma que a gente se sinta confortável. E nesse caso, o meu conforto na minha empresa estava fazendo com que eu não conseguisse caminhar com coisas novas, entender aquilo que andasse, que foi o Vírgula Dobrada, né, que é um podcast que eu não sei se eu cheguei a comentar exatamente sobre ele já por aqui, mas ele é uma coisa muito fundamental para que hoje exista eu, né, na internet falando e tendo essa facilidade em comentar, em falar, né, sobre a minha vida, justamente porque foi um dos primeiros experimentos que eu fiz, digamos assim, que tenha a questão textual, a questão do movimento, né, do texto, e eu acho que tá aqui hoje tendo essa capacidade de não usar tanto o texto para me expressar, eu tive que passar muito por isso, de entender esse lugar. E o Vírgula Dobrada, o podcast, né, Vírgula Dobrada, foi esse meu processo de experimentação, que se tornou, inclusive, minha pesquisa da universidade, que no fim das contas também se tornou uma pesquisa da minha vida, e tá tudo incluso nesse lugar. E quando essa busca dessa ajuda que eu consegui, hoje eu posso dizer que essa empresa, né, que o Vírgula Dobrada está se tornando, essa startup, que agora eu tô sabendo, tentando realmente entender do que é uma startup, ela está num processo de andamento, e eu tô me unindo de pessoas, tô conversando sobre o assunto, tô tendo idas e vindas, e isso tá me fazendo bem, porque pela primeira vez eu sinto que é possível fazer algo com uma ideia, né? E que uma ideia tem um movimento, que assim como um texto também tem movimento, e tudo isso vai caminhando para diversos universos completamente diferentes. E essa ideia está se formando, talvez mais adiante a gente vai ver mais coisas por aí. Eu já tô com umas ideiazinhas aqui e ali para realmente aparecer com essa ideia, tipo, mais publicamente, assim, sem ser só por debaixo dos panos, né? Como está sendo agora. Mas tá aí. Outra coisa que aconteceu nesse último mês, né, foi eu acho que muito do que eu tenho lidado vem pro lado de eu compreender com sabedoria e com muita paciência que eu tô sozinho, tipo, em muitas coisas das quais eu faço,
E que isso não necessariamente é um problema, mas que existe um problema nisso, né? Existe um problema, mas não é um problema. Tipo, não é ruim, não é mal a gente se sentir só. Até porque a solidão, ela é um tema que ela recorrentemente aparece por aí falando assim, a gente tem que se sentir bem. Talvez eu até tenha falado isso. A gente tem que se sentir bem com a solidão e que a solidão ela tem um papel fundamental em alguns momentos e que a solitude é um caminho para isso e tudo mais. Porém, apesar dessa gourmetização, digamos assim, dessa solidão, eu acho que, no fim das contas, a ideia da solidão ela é pra gente entender as nossas dificuldades e as nossas formas de caminhar com alguém na vida. E eu não digo alguém, uma pessoa, mas tipo, alguém, sociedade, né? Tipo, alguém... que coisas impedem a gente de socialmente existir, né? Porque, assim, eu entendo que a boa parte das coisas da questão da solidão é porque a gente fica constantemente revirando dentro de nós mesmos essa nossa incapacidade de ter amigos, né, de socializar. E quanto mais a gente questiona isso, ou entende como a gente se coloca nesse lugar de solidão, talvez a gente também se colocar para olhar mais para as outras pessoas e entender mais tudo isso. E acredito que existem pessoas que, na verdade existem, né? Existem pessoas que são mais... que lidam mais fácil com a solidão porque a vida e a questão que a vida colocou em cima dessa pessoa foi para fazer com que ela aprenda a lidar com isso. E existem outras pessoas que o tempo todo estão já necessitando desse afeto, dessa busca incessante por ter alguém do lado olhando, cativando, falando, incentivando. E por querer isso, talvez não ouçam mais essa vozinha dentro de nós falando, né? Ou nem exista, nem acha que existe, que é possível existir uma voz dentro de nós falando que é possível andar e sozinho em certos momentos, né? Para poder finalmente sentir bem com outras pessoas e que esse incentivo que as outras pessoas dão pra gente, elas não precisa ser cotidiano, mas que ele é quase como se fosse um presente que as pessoas dão pra gente o tempo todo. Na verdade, não o tempo todo, né? Mas de vez em quando. E que tá tudo bem a gente não receber agrado o tempo todo, né? Até porque a gente percebe o seguinte, né? Que quando uma criança ela é muito mimada, recebe tudo que quer. Quando não recebe, isso é motivo de ela se machucar, né? Dela querer se doer por isso. E nesse caso, para mim, eu estive aprendendo a lidar com a falta de capacidade que eu tenho de não nutrir completamente as minhas relações sociais. E que isso não me machuca, né? Não me machuca eu não ter relações sociais, porque eu fico muito bem sozinho. Só que isso me faz mal no longo prazo. Quando eu fico muito sozinho e eu não sei o que fazer. Isso já me levou para depressão várias vezes na minha adolescência, porque tudo talvez seja muito mais forte, né, nessa época. Mas hoje em dia, isso, quando chega em mim, eu consigo focar em outras coisas e tentar realmente
me dar alguma força em outros lugares que estão faltando, né, que estão necessitando de mim, quando outras pessoas não necessitam, né? E até porque eu não acredito que é possível a gente ajudar completamente as pessoas, sabe? A gente pode ajudar em certas coisas específicas, né? Mas em tudo é muito difícil. E é isso que estava inclusive acontecendo na minha última relação. Assim, que as coisas elas eram, por mim, né, muito frias, parecia pelo menos, porque eu estava focado em ter esses meus projetos prontos, né, construindo esse background para eu conseguir construindo uma base para que eu tenha essa clareza de que eu não, mesmo eu sozinho, eu possa me sentir bem, né, e possa compartilhar alguma coisa com outras pessoas. Eu acredito que é muito ruim quando se sente vazio ao falar com outras pessoas, ao ter essa interação. E eu acho que o quanto mais eu construo isso, né, e eu faço isso com outras pessoas junto de mim, mais eu tenho confiança, né, e mais eu também quero estar com essas outras pessoas. E enfim, não só a minha visão de mundo talvez tenha mudado, né, mas eu acho que é possível da gente ter uma harmonia dentro da vida suficiente para que a gente não se sinta mal quando as coisas não dão certo, né? Eu fico mal pelas pessoas às vezes por elas não conseguirem compreender a vida da mesma forma que eu. Mas eu também, quando eu paro para pensar nisso, é injusto demais eu querer que as pessoas fiquem bem, sendo que nem sempre vai estar. E enfim, o estágio deu errado, eu não consegui completar e nem vou passar na disciplina. Eu não acredito que foi à toa. E que eu aprendi muito, eu amei fazer o que eu fiz. Me dá mais esperança, inclusive. Não deu certo o meu relacionamento. E ele não era um relacionamento mais comum, ele nem era pra ser mesmo comum. Mas eu fico feliz por ele ter acontecido e por todas as memórias boas que ele ainda tem. E que nada disso vai excluir, vai sumir da minha vida. Eu fico feliz que eu ainda estou constante e que ainda é uma opção eu estar aqui falando. E eu acho que não sei o que o futuro me aguarda, isso é bonito demais. Enfim, que outras pessoas apareçam, que a vida continue me surpreendendo com coisas ruins que no meio foram boas e que, não sei, não precisa ser tudo tão ruim.